Fala pessoal, todo mundo bem? A gente vai estar começando mais uma videoaula, certo? Eu vou só estar entrando aqui na nossa plataforma, lembrando que os nossos vídeos estão aqui, né? Foram postados aqui na plataforma, beleza? Se possível, eu queria pedir gentilmente que vocês acessem a plataforma, tá? Para dar uma conhecida, explorar os seus recursos. É bem legal, bem interessante, beleza? Inclusive a nossa última aula, que foi um conteúdo já para nossa segunda avaliação, já está disponível também na plataforma, beleza? Beleza, então, pessoal. O que acontece? É, Na nossa última aula, a gente abordou o princípio inicial, né, dos termos condicionais, certo? O que seria isso? A utilização do if e do else dentro dos aspectos de programação, né, utilizando linguagem estruturada, que no caso é a linguagem de programação C. Então, após a nossa live, que foi transmitida ao vivo no YouTube, né, disponibilizada também aqui na plataforma, eu passei aqui duas questões, né? Foram apenas duas questões, porque o intuito era justamente fazer vocês compreenderem, não sobrecarregá-los com muitas atividades, né, sem produtividade. Então eu passei apenas duas questões para vocês estarem trabalhando o raciocínio lógico, né, a parte de interpretar a sintaxe, de trabalhar o raciocínio, né, a lógica de programação, porque é uma lógica diferenciada, né? Então disponibilizei duas questões e a gente vai estar agora corrigindo, né, essas duas questões aí para vocês entenderem como é que se resolve a questão número um, que foi resumidamente, né, pedido para que fosse desenvolvida uma calculadora que trabalhasse com quatro operações, e a segunda questão foi uma em que ela pedia para você digitar um número entre 0 e 20 e ele mostrasse qual número foi digitado pelo usuário, mas por extenso. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que abrir aqui o nosso Deve Ser Mais Mais, né? O que é o Deve Ser Mais Mais, pessoal? É uma IDE, certo? Uma interface de desenvolvimento. Beleza? Então é através das IDEs que nós conseguimos compilar o nosso código e ele fica acessível, executando da maneira a qual foi escrito e programado, beleza? Então vamos lá. Recapitulando, qual foi a questão número 1? Ele pede o seguinte: um engenheiro precisa escrever um algoritmo que trabalhe como uma calculadora básica. O algoritmo deverá apresentar as opções de soma, multiplicação, subtração e divisão. Utilizando a linguagem C, escreva um algoritmo que receba dois valores e disponibilize quatro opções para trabalhar com os números e apresente o resultado do cálculo após a escolha. Resumindo, uma calculadora, pessoal. Né? Lembrando que aqui eu peço uma calculadora básica. Então, uma calculadora básica, ela precisa trabalhar pelo menos com o quê? Com as quatro operações, né? Que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, professor, como a gente consegue desenvolver isso? Vamos lá, pessoal, vamos desenvolver juntos. Tá, então vamos fazer do zero. Abrimos a nossa IDE, certo? E primeiro precisamos declarar as nossas variáveis, certo? Então vamos lá. Vamos colocar aqui include, colocar o hashtag include, stdio.h, o include, stblib.h, o include hashtag include conio.h, o include mary.h, e vou colocar aqui o include locale.h. Lembrando que a ordem que você escreve suas bibliotecas não interfere, tá? Então vou colocar um barra barra, vou fazer um comentário. Lembrando que um comentário não executa quando o código vai ser compilado, tá? Então vou só comentar aqui para a gente lembrar que aqui são as nossas bibliotecas. Bom, então depois que nós criamos nossas bibliotecas, nós partimos para onde? Para desenvolver a nossa função principal. Int main. Beleza. Então aqui eu vou só dar um espaçozinho
início da função principal, só para a gente poder lembrar, beleza? Tá, então aqui ele pede para a gente trabalhar utilizando o código para escrever uma calculadora. Então, lembra que eu falei para vocês que cada pessoa, né, e isso não se trata de programador, cada pessoa tem uma maneira de pensar matematicamente falando, né? Tem pessoas que conseguem contar com os dedos, tem gente que já consegue fazer cálculo de cabeça, tem gente que faz cálculo com calculador, enfim. Na programação é a mesma coisa, cada pessoa tem a sua lógica. Então a maneira que eu ensinar aqui não significa necessariamente que é a forma absoluta de descrever, né, e desenvolver uma calculadora, beleza? Tá, então seguindo a minha linha de raciocínio, beleza? Certo. A gente vai precisar de uma variável, né? Precisamos declarar essas variáveis. Uma variável para armazenar o primeiro valor, né? Uma variável para armazenar o segundo valor e uma variável para armazenar a condição, a opção que eu vou querer executar. Se é soma, se é subtração, se é multiplicação ou divisão. Então, vou declarar 3 variáveis. Lembrando que como a gente vai trabalhar com cálculos, não tem por que nós colocarmos somente do tipo inteiro. Então, vamos trabalhar do tipo float, né? Então, vamos criar aqui 2 variáveis do tipo float, vou chamar ela de A, vou trabalhar com letras minúsculas, A e B. Ou melhor, vamos colocar num underline 1 e num underline 2. Ou seja, variável num 1 e num 2, certo? Eu vou também precisar de uma variável do tipo char. Por que char? Porque é do tipo character. Eu vou colocar op, vou chamar ela de op porque lembra operação, certo? Então nessa variável eu vou armazenar o mais, o menos, a divisão, para a gente saber o que de fato o algoritmo vai fazer. Tá, então coloquei aqui um ponto e vírgula, beleza? Então vou só comentar aqui, vou comentar aqui também, né? Variáveis, ok? Só para a gente poder, galera, ter o controle do que de fato é cada coisa, tá? Beleza, então eu declarei minhas variáveis, eu vou colocar agora um texto para estar o quê? Interagindo com o usuário, não é verdade? Beleza? Então, qual é o texto? Eu vou utilizar a função print, né? Ou nesse caso, printf. Então, printf. Eu e minha mania de digitar rápido. Vamos lá, printf. Eu vou colocar o seguinte, ó. Entre com o primeiro número. Beleza. Finalizei com ponto e vírgula, certo? E agora eu vou colocar o que? Vou colocar um comando para receber esse número e armazenar na variável, certo? Que vai ser a variável num 1. Então vou colocar um comando scanf, né? Que vai receber um valor do tipo float, então vai ser %f, que vai estar armazenando aonde? Na variável a, certo? Beleza. Agora eu peço para ele me falar o que ele quer fazer, se ele quer somar, se ele quer dividir, se ele quer pegar esse número, se ele quer somar, dividir, multiplicar, subtrair. Então, vou colocar uma mensagem aqui no texto, na tela. printf, escolha a operação que deseja realizar. 2 pontos, aí eu vou colocar um mais, menos, um asterisco e a divisão. Perfeito. Tá, então agora eu vou colocar o seguinte, pessoal. O comando scanf para poder ler, né, esse caractere e armazenar na variável op, né, que é do tipo char. Então eu vou colocar scanf, que vai estar recebendo um valor do tipo char, que é %s, né, vírgula que vai estar armazenando na variável op. Fechei aqui o parêntese, ponto e vírgula. Pessoal, eu me precipitei, costumado fazer aqui declarar a variável a, não é a, tá? É num 1. Né? Eu observei aqui agora, ó, a gente vai estar armazenando aqui na primeira variável, num 1, tá bom? Então, só esse pequeno detalhezinho. Substituí aí o a e coloquei num 1, beleza? Tá, então, eu já, resumindo, pedi para o usuário digitar o primeiro número, ele digitou, né? Aqui na linha 12. Ele vai ler esse número e armazenar na variável num 1.
Depois vai imprimir um texto na tela, vai pedir para ele escolher a operação, se ele quer somar, multiplicar, dividir. Ele vai digitar e ele vai ler, né, e armazenar na variável op. Agora ele vai pedir o segundo número, certo? Então eu vou colocar printf entre com o segundo número. Finalizei com ponto e vírgula e o scanf, e vai ser do tipo que? Float. Então é %f, vírgula, e comercial, num 2. Beleza. Só recapitulando. Professor, eu posso colocar variáveis através de números? Não. Lembre que a forma como eu coloquei aqui não é necessariamente um número. Ela está interligada à palavra num, através do underline. Professor, eu posso colocar assim? Num espaço 1. Não. Não pode. Eu coloco o underline apenas para a gente poder conseguir identificar visualmente falando uma palavra separada do número, né? Mas se eu pudesse colocar, por exemplo, desse jeito junto, pode também sem nenhum problema, beleza? Mas eu vou deixar dessa forma, com underline. Lembrando que não pode somente desse jeito, separado, num espaço e um. Não pode. Ou coloca o underline ou deixa tudo junto, beleza? Você só pode colocar nomes em variáveis, né, se não tiver acentuação, beleza? Você pode colocar nomes maiúsculos, nomes minúsculos, nomes junto com números, né, desde que estejam juntos, né, mas separados jamais, ou apenas o número jamais, beleza? Variável não pode ser dessa forma, ok? Tá, então nós já pedimos o primeiro, a operação, e o segundo. Agora, galera, entra a parte do aspecto condicional, né, com o if. Então, se somente se, né, se op for igual a mais, eu quero que faça o seguinte: printf a soma dos números é de vírgula, aí eu vou colocar num 1 mais num 2. Certo? Então eu estou falando o seguinte, olha, se o cara digitar lá, o usuário digitar o sinal de mais, certo? Na variável op, se a variável op armazenar mais, eu quero que você imprima esse texto e automaticamente apresente o resultado da variável num 1 mais num 2, porque significa que ele quer somar, certo? Lembrando que a nossa condição ela sempre vem aonde? Dentro do parêntese, e a execução após a nossa condição vem entre as chaves. Então, se op for igual a mais, a soma dos números é num 1 mais num 2. Se não, vou colocar minha segunda condição, se op armazenar aqui menos, então vou colocar o seguinte: printf a subtração dos valores é de, aí vou colocar aqui num 1 menos num 2. Beleza, ok? Coloquei minha segunda condição. Aí parto para minha terceira. Se não, se op armazenar divisão, vou colocar aqui minha execução, que é o que? printf o resultado da divisão é de 1 dividido por 2. Perfeito. E por último, se não, se op for igual a multiplicação, que é o asterisco, o
resultado da multiplicação é de, vou colocar ali a minha vírgula, no 1 vezes no 2. Beleza, pessoal. Professor, mas por que você não coloca só o else, né? Que seria a nossa última condição. Mas eu quero deixar nossa calculadora, pessoal, mais completa possível. Ou seja, quando eu digitar um sinal que não seja os 4 sinais que eu delimitei, ele vai me dar aqui uma resposta pedindo para mim digitar um sinal válido, né? Então a última condição vai ser o se não, que é o resto. Se não, não preciso colocar nem condição. Eu já posso colocar ele para executar diretamente. Porque se eu coloco ele aqui por último, já significa que ele só vai executar caso as outras condições aqui que eu delimitei não sejam obedecidas. Então vou colocar aqui um printf, digite uma operação válida. Pronto, perfeito. Beleza, então feito isso, eu vou agora colocar o meu system pause, certo? Coloquei meu system pause e vou colocar o meu return 0. Beleza, coloquei aqui meu último. Tá, beleza então. Então agora vamos fazer um teste para ver se roda. Vamos lá em compilar. Vou colocar aqui calc underline 1. Ah tá, eu inverti aqui, ó, a palavra. Include, perfeito, vamos lá. Tá, então ele apareceu aqui pra mim. Entre com o primeiro número, vou colocar 10. Escolha a operação que deseja realizar, eu quero mais. Entre com o segundo número, 5. A soma dos números é de... E não apareceu o resultado. Beleza, por que não apareceu o resultado, pessoal? Eu vou dar um tempozinho aqui para vocês pensarem, eu já sei qual é o erro. O erro tem a ver com o %f. Por que não apareceu? Vou deixar vocês pensar um pouquinho. Lembra que aqui no início a gente coloca o %f para a gente identificar o tipo de número que a gente está trabalhando, se é do tipo float, que trabalha com números reais, ou do tipo inteiro, certo? Aqui eu coloquei a minha conta para executar, né, a soma dos números, mas eu não estou chamando o valor que está armazenado na variável, ó. Eu esqueci de definir, né? Então aqui dentro eu preciso colocar o que? %f, para ele identificar que é do tipo float, ó. %f, aqui %f, aqui também vou colocar o %f. Somente aqui na última que eu não estou apresentando um resultado que traz valores de variáveis que não existe a necessidade de colocar. Então vamos executar novamente. Vamos lá. Entre com o primeiro número 5, eu quero somar mais 5. A soma dos números é 10. Reparem que está tudo bagunçado, ó. Pressione qualquer tecla, está na mesma linha, né? O número aqui onde eu coloquei acento tá desconfigurado, o número também aqui, o U. Então isso é por quê? Porque eu não setei o idioma a qual estamos trabalhando, beleza? Então vamos setar o nosso idioma que vai estar buscando aqui, ó, na biblioteca locale, ok? Beleza? Então vamos lá. Professor, onde que eu vou setar o meu idioma? Eu vou colocar aqui, pessoal, acima das variáveis, vou colocar o seguinte: set locale, vou colocar lc underline all, vírgula, abre aspas, vou digitar o idioma português, ok? Ponto e vírgula. Vou colocar para executar novamente, deixa eu fechar esse que já está executando. Vamos lá, compilar e executar. Entre com o primeiro número 10. Escolha a operação dividido. Entre com o segundo número 3. O resultado da divisão é de 3,33. Perfeito. Então a calculadora está funcionando perfeitamente. O que resta agora é nós colocarmos o nosso querido /n, certo? Vou colocar aqui também um /n. Por que o /n? O /n ele permite a gente quebrar uma linha. Então os valores digitados e retornados não vão ficar na mesma linha, eles ficam abaixo,
para a gente poder visualizar de uma maneira mais organizada. Barra N, onde tiver printf, você coloca barra N. Beleza, então vamos executar novamente. Vamos lá, compilar. Tá, então vamos lá. Entre com o primeiro número, 2. Eu quero multiplicar. Asterisco. Entre com o segundo número, 5. O resultado da multiplicação é de 10. Perfeito. Então nossa calculadora está funcionando perfeitamente. Beleza? Certo, professor. Só existe esse jeito de criar calculadoras? Não. Cada pessoa, como eu tinha falado, cada pessoa trabalha da melhor forma possível, né? Claro que existem diversas maneiras de criar, com base no seu raciocínio lógico e na sua interpretação individual. Beleza? Por exemplo, aqui eu pedi para ele colocar primeiro o número, depois escolher a operação e depois digitar o segundo. Existem pessoas que primeiro pedem para o usuário digitar o primeiro número, o segundo número e depois a operação. Ou tem pessoas que primeiramente pedem para ele digitar a operação e depois o primeiro número, o segundo número, certo? Aqui eu comecei o if através do mais, né? Depois o menos, mas eu podia ter começado pelo dividir, eu podia ter começado pelo menos, né? A ordem aqui não vai atrapalhar de maneira nenhuma, ok? Essa ordem não vai atrapalhar de maneira nenhuma, certo? Então a primeira questão nós acabamos de solucionar. Então vamos voltar lá para a nossa plataforma. A segunda questão, que também é muito simples, mais fácil ainda, né? Eu criei ela de propósito porque ela vai ficar grande, simplesmente para que vocês possam praticar mesmo, pessoal. Programação não tem uma outra forma de aprender, ou é praticando ou praticando, ok? Então o que a questão pede? Ó, fazer um programa para solicitar ao usuário um número entre 0 e 20 e mostrar este número por extenso. Se o usuário introduzir um número que não esteja nesse intervalo, mostre número inválido. Ou seja, você vai pedir para o usuário digitar um valor entre 0 e 20. Se ele digitar 1, ele vai retornar uma frase. O número digitado é 1. Se ele digitar 2, ele vai retornar a frase. O número digitado é 2. Até o número 20. Mas como ele está pedindo que é entre 0 e 20, se ele digitar menos 1, é para aparecer número inválido. Se ele digitar 21, também é para aparecer número inválido. Beleza? Tá, então vamos lá. Como é que nós desenvolvemos isso? Vamos criar um novo arquivo, certo? Beleza, então criamos um novo arquivo. Professor, vamos copiar e colar lá o outro? Não, pessoal, vamos fazer do zero, beleza? Para a gente poder entender. Então, primeira coisa, bibliotecas. Include stdio.h. Mais uma, include stlib.h, include locale.h, include conio.h, include matemática marinha, mat.h, beleza. Certo, então aqui são as nossas bibliotecas. Perfeito. O que falta agora? A gente vai agora, pessoal, colocar a nossa função principal, não é? Então vamos colocar int main. Beleza. Vamos precisar declarar quantas variáveis? Uma variável, não é só um número que ele precisa digitar? Perfeito, então vamos colocar aqui do tipo float, ou melhor, já que ele colocou de 0 a 20, são só números inteiros, então vamos colocar do tipo inteiro, int num. Vamos chamar essa variável de num, certo? Beleza, então vamos colocar o nosso printf. Printf, digite um número. Ele vai ler, scanf, vai ser %d, vírgula, e comercial, que vai estar armazenando em qual variável? Num. Beleza. Perfeito. Então, pessoal, é somente isso. Agora eu parto para as minhas condições. Se num for igual a 0, vou colocar um
print aqui, né? Print f, o número digitado é 0. Se não, se num for igual a 1, o número digitado é 1. Beleza. Parto para a minha próxima condição. Se não, se num for igual a 2, o número digitado é 2. Se não, se num for igual a 3, printf, o número digitado é 3. Não vou fazer até o 20, porque eu acho que não tem necessidade, vou fazer até o 5, tá? Isso porque eu já sei, tá, pessoal? Vocês que ainda estão no início, é até os 20, tá? Se não, se num for igual a 4, vou colocar aqui printf, o número digitado é 4. Se não, se o número for igual a 5, o número digitado é 5. Aí sim eu coloco o se não. Se não, printf, digite um número entre 0 e 5. Porque eu estou fazendo até 5, tá? No caso de vocês, carinhosamente até 20. Beleza? Vou colocar aqui um system pause, um return 0. Beleza. Tá, coloca esse O maiúsculo. Coloca esse O maiúsculo também. Beleza? Então vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Compilar e executar. Colocar aqui condição. Digite um número. 5. O número digitado é 5. Só que está todo bagunçado. Ó, reparem novamente. Digite um número. 3. O número digitado é 3. Tá? Então por quê? Porque não setamos o nosso idioma. Né? Não também quebramos as linhas. Então vamos fazer isso. Vamos setar o idioma. Set locale. lc underline all. Vírgula. Opa. lc underline all. Vírgula. Português. Vamos colocar um barra n. Aonde tiver um printf, para ficar organizado. Teve um aluno que perguntou o seguinte: professor, só vai cobrar o barra n? Galera, quem se garante coloca o barra n. Ok? Então seria interessante sim. Beleza? O algoritmo vai funcionar? Vai, não vai influenciar nada matematicamente falando, ok? Mas se você realmente quer falar assim, não, eu me garanto de colocar o barra n, eu lembrei de colocar, não tem por que deixar de colocar, tá bom? Beleza, então vamos lá. Compilar. Digite o número 5.
o número digitado é 5. Então deixa eu digitar agora aqui o 0. Digite o número 0. O número digitado é 0, beleza. Se eu colocar agora menos 1, digite um número entre 0 e 5. Ele já pede para você digitar um número entre 0 e 5. E se eu digitar 6? Digite um número entre 0 e 5. Perfeito. Então, pessoal, o algoritmo ele está funcionando perfeitamente, tá? Foram as duas questõezinhas que eu pedi para vocês. Lembrando, pessoal, que o intuito aqui nessa atividade foi fazer vocês praticarem realmente o if e o else. Por quê? Porque isso não vai cair na nossa primeira avaliação. O conteúdo da segunda vai ser só if e else. Tá? Não vamos trabalhar com aqueles aspectos de receber valores, calcular e mostrar para o usuário. Ali não, ali é sequencial, é princípio básico de programação, então agora as coisas começam a se apertar. Beleza? Mais nada que vocês não consigam realizar. Certo? Então, pessoal, para a gente encerrar, para nossa videoaula não ficar tão extensa, eu queria lembrar de vocês, se tiverem condições de acessar a plataforma, acessem, é uma plataforma bacana. Eu, particularmente, do meu ponto de vista, como programador, tá? Pessoal, eu mexo com programação, desenvolvo, desde os 12 anos de idade. Então, com 12 anos de idade, eu já mexia com HTML, com CSS, estava arranhando ali o MySQL, banco. Hoje eu estou com 26 anos. E com 26 anos já conheço linguagem C, PHP, aí linguagem de marcação HTML, linguagem de estilização CSS, linguagem para trabalhar com funções JavaScript, inteligência artificial com Python e por aí vai, linguagem de consulta a banco de dados. Então eu sei falar para vocês o quão é difícil criar um sistema orientado a objetos assim, porque a faculdade criou isso aqui rápido, pessoal. Tá? Foi 30 dias, vamos arredondar, 30 dias para criar. Se realmente criou do zero, cara, deu trabalho, com certeza, porque não é uma coisa simples, Linguagem estruturada, isso que vocês estão vendo aqui, é uma coisa, Linguagem orientada a objetos, quando tu cria botões, tu cria uma interface toda, uma função, Banco de dados, isso daqui é complexo pra caramba, Não é uma coisa que você desenvolve do dia para a noite. Então a universidade está de parabéns. A plataforma ainda está sofrendo algumas adaptações, mas pelo menos a universidade teve o carinho e o cuidado e essa iniciativa, de criar a plataforma para atender a nossa necessidade, a plataforma própria. Então a FIC está de parabéns, tá? Do meu ponto de vista quanto programador. Beleza, pessoal? Então acessem, ajudem aí a própria universidade, através do acesso de vocês a gente consegue aperfeiçoar, melhorar, ter sugestões para a plataforma para estar acrescentando. Então é uma ideia bem interessante, beleza? Eu vou postar esse vídeo, deixa eu só verificar o dia, provavelmente vai ser dia 24, deixa eu só verificar aqui. Lembrando que eu estou gravando essa videoaula hoje, domingo 19, tá? De abril, beleza? Então vai ser dia 24, sexta-feira mesmo. Sexta-feira, dia 24, estarei postando essa videoaula, beleza? Pra gente vocês estarem corrigindo essa atividade. E também estarei disponibilizando apenas uma questão para que vocês possam desenvolver utilizando if e else. Beleza? Apenas uma, ok? Então, quando for na sexta-feira, não vamos trabalhar ao vivo, porque tem alguns colegas que estão tendo dificuldade de acompanhar ao vivo por conta da internet. Mas a aula estará postada na data e no horário conforme nosso cronograma de aulas. Beleza? E passando essa aula, na próxima, a gente volta com toda certeza com a aula ao vivo. Lembrando que a aula fica gravada, e o aluno pode acessar quantas vezes achar pertinente. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês. Dica: pesquisem, Realmente eu acho que com essas videoaulas que nós estamos vendo, se vocês praticarem, vocês vão entender, basicamente. A literatura ajuda? Ajuda. Mas nada do que ver alguém fazer para você conseguir entender, Principalmente quando se trata na programação. Então é interessante. Beleza? Então estudem, E com certeza vão colher os frutos. Beleza, pessoal? O que eu tenho para falar para vocês é isso. Desejo a todos saúde,
tudo de bom, uma semana abençoada, um final de semana abençoado, porque eu vou estar postando essa aula na sexta-feira. Tudo de bom para vocês e vou estar encerrando a nossa live. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e valeu!